Fala galera, muito boa noite. Vamos que vamos, aguardando aí a galera entrar, o pessoal entrar. Enquanto isso, vamos ouvindo aqui pela manhã. Quem já experimentou o milagre da manhã, hein? Nós vamos falar um pouquinho hoje. Então hoje, segunda live. Vamos chamar a galera aqui. Vamos ver. Galerinha aqui. Chama a galera. Vai escutando aí. Fala, mente. Wala. E aí? Escuta aí, pela manhã. Vamos que vamos. Chama a galera aí, mente. Vamos que vamos falar sobre os pensamentos. Live do soninho. Não é hora, não é live. Isso aí. Manda o dedão no like aí. Chama a galera. Em 3 minutinhos a gente começa. E aí, Cris? Tudo bem? Live do soninho. Mais 2 minutinhos a gente começa. Chama a galera aí que tá com aquele... Sabe aquele excesso de preocupação? Eu vou aprender que preocupação é má gestão da imaginação. E 80% das coisas que eu penso, do que eu imagino, não irão acontecer. Então, galerinha aí, ó, que tá preocupada, chama essa galera, manda o aviãozinho aí, fica na live, 2 minutinhos a gente começa aí, vai escutando pela manhã, do Alessandro Vilas Boas. Vamos lá. Já a gente começa. É isso aí, vamos lá. Pela manhã, melhor hora do dia. Dá um pausa aqui. E aí, tudo bem? Tudo ótimo? Façam aí uma excepcional noite. E aí, meu amor, boa noite. Chama o povo aí, manda o aviãozinho, ó. Vamos fazer o seguinte, cada um de nós aí clica no aviãozinho e chama 5 pessoas. Para fazer como diz meu amigo aí, Alex Martins, a live do soninho. Muito bom, né? Vocês sabiam que o último pensamento da noite é o primeiro que você vai ter pela manhã quando você se desperta, né? Então você quer acordar sorrindo, durma sorrindo. Show, né? E isso não é simplesmente algo físico, também é, mas começa aqui na nossa mente. E hoje, na segunda live da nossa série Novos Começos, fala Daniel, da nossa série Novos Começos, ontem nós falamos sobre não fique aguardando o milagre vir de fora, cai para dentro, que as coisas começam de dentro para fora, e elas começam de dentro para fora quando você se conecta na fonte, essa fonte é Deus. E o intuito de nós falarmos com gente como a gente, é falar com gente que vive aí no meio empresarial, a galera que está nessa loucura, nessa correria, nessa pandemia. E nós sabemos que se conectarmos na fonte, nós saberemos que, independente do que esteja acontecendo, independente das condições que nós tivermos, nós tomaremos decisões. Então coloca aí um joinha. Você tomou alguma decisão desde que começou a pandemia até hoje? Algo mudou profundamente na sua vida até hoje? Às vezes aquilo que eu imaginava que eu não dava conta, de repente veio tudo isso, derrubou aquilo que era a minha base, e aí coisas novas vieram e eu
dei conta. Não eu, né? Deus é em mim que tem proporcionado tudo isso, e eu posso plenamente confiar e descansar sabendo que, independente das condições, eu posso tomar decisão. Então cai para dentro aí dessa live. Antes de a gente começar aqui mesmo, mais uma vez aí, ó, vamos bater 10 pessoas aqui, clica no aviãozinho aí, manda para mais 5 pessoas que precisam ouvir aí sobre como a gente, né, que às vezes passa dias preocupados, passa dias pensando coisas mais, algumas coisas mais difíceis, né, mas sabemos que essas condições nos tornam, nos dão a plena condição para tomarmos decisão. Então vamos lá. É isso aí, segunda live de hoje não, dessa semana, né? Essa segunda live nós vamos falar sobre os nossos pensamentos. Cuidado com eles, porque aquilo que você pensa, você se torna. E aí, boa noite, Nara. Aí, até minha mãe entrou aí, Dona Fátima, é isso aí. Então, aquilo que você pensa, você se torna. Então, tome muito cuidado com pensamentos. E aí, gente, como é que eu faço para mudar meu pensamento? Eu coloquei uma palavra aqui, controle os seus pensamentos. Porém, fala Nicola, controlar pensamentos parece algo tão pesado, né? Controlar, cheio de regras, preceitos. E quando a gente fala de nós nos conectarmos na fonte, quando nós pensamos em fonte, nós pensamos em água, e a água flui. Ela encontra alguns obstáculos, ela simplesmente o contorna, ou ela enche, transborda, passa por cima. E nós pensando assim, controle os seus pensamentos, aquilo que você pensa você se torna, e o que você tem feito com ele? E é sobre isso que nós vamos discorrer aqui hoje. E quando eu falo de conectarmos na fonte, é ouvirmos o que Deus tem a nos dizer. E Deus, lá em Filipenses 4:8, quem quiser abrir aí, fala assim, olha isso, gente, presta atenção. Quanto mais tudo, coisas que você deve pensar, quanto mais tudo que é verdadeiro, anota aí, verdadeiro, tudo que é honesto, tudo que é justo, tudo que é puro, tudo que é amável, tudo que é de boa fama, se há alguma virtude e se há algum louvor, nisso pensai. E o próximo versículo ele fala, cai para dentro fazendo isso. Então todas as vezes que você começar o teu dia, nós vamos dar um formato para que você possa pensar no começo do seu dia. Às vezes nós já acordamos atrasados, ou acordamos já cansados, e aí eu já começo o meu dia e eu não faço um reinício do meu sistema, e eu vivo vivendo num piloto automático. Anota essa palavra aí, dá um joinha quem conhece essa palavra. Quem aqui sabe o que significa fazer um boot cerebral? Tem uma galera aí que mexe com informática e sabe o que é fazer um boot da máquina, né? O que significa fazer um boot da máquina? Você reiniciar o sistema, ou você fechar alguns programas, e para que a máquina fique mais leve. E se existe uma máquina que precisa fazer isso, é você. Imagina só, você passa o dia inteiro pensando, fazendo algumas coisas, e aquela preocupação vem, é um empilhamento de pressão constante por metas, por alvos, por objetivos, resultados, lucro, prejuízo, e assim vai. E você nunca reinicia essa máquina. Então chega um momento do seu dia, e isso pode ser feito várias vezes ao dia, você precisa reiniciá-la. E para reiniciá-la, você precisa aprender a fazer a mesma coisa que é feito numa máquina, no notebook, no computador ou no celular. Você precisa reiniciar a sua máquina. Como é que eu faço isso? Primeira coisa, gente, a respiração é a melhor forma de você abaixar os seus batimentos cardíacos. De repente, aqueles pensamentos que estavam ali meio aéreos, você começar a filtrá-los. E um boot cerebral significa tudo aquilo que está te preocupando. Tenha consciência que a preocupação é a má gestão da sua imaginação. Ou seja, tudo aquilo que você imagina, 80% das coisas que você imagina não irão acontecer. Então por que eu fico preocupado? Porque parece que fica uma tradição, algo normal, às vezes até justificável. Não, eu tenho que me preocupar.
Mas Deus fala, não andeis preocupado com coisa alguma, se eu cuido dos lírios do campo ou dos pássaros, eu não vou cuidar de você, que eu criei e amo, ou seja, Ele está cuidando. Então, todos os dias, todos os momentos da sua vida que você está tenso, está com dificuldade de tomar decisões, está com dificuldade de se concentrar, faça um boot da máquina, reinicie o sistema, deleta esses arquivos que não vão, que é só má gestão da sua imaginação, deixa guardado somente aquilo que realmente é necessário e cai para dentro. É o sofrer por antecipação, é sofrer 2 vezes. Então o boot cerebral serve para isso. Você respira, você para, você se conecta na fonte. E aí, tudo aquilo que o teu cérebro está te trazendo de preocupação, está te trazendo de dificuldade, você vai trazer daqui, que é o córtex posterior, aí, onde fica armazenado todas as imagens que você passou pela sua vida, traga para essa parte aqui um lobo frontal, e é aqui que são tomadas as decisões. E você vai fazer uma escolha. Escolha o que você vai continuar pensando. Se aquilo não tem contribuído para um crescimento, ou para o que nós acabamos de ler, não é verdadeiro, não é honesto, não é justo, não é puro, não é amável, não é de boa fama, para por aí. Escolha os seus pensamentos. E quando nós falamos de controlar os pensamentos, falamos um pouquinho de boot cerebral. Pensa comigo aqui, um rio, quando ele flui, ele não fica se perguntando para a pedra se ele pode passar do lado, pode passar pela esquerda, pela direita ou por cima, ele simplesmente flui. Porém, se esse rio está sujo, o transbordo dele, o fluir dele também será algo com a mesma cor ou com a mesma sujeira. E se dentro de você existe algo que não é bom, certamente que vai fluir de você também não é bom. Aquilo que está entrando em você, se você está consumindo conteúdos que também não são bons, certamente vai sair de você ou vai estar nos seus pensamentos coisas que não são boas. E nesse contexto de controlar o pensamento, ao invés de deixar fluir o pensamento, eu vou fazer a seguinte analogia. Eu tenho um irmão que mexe com Photoshop. E ele fala assim, se a foto entra ruim, não tem Photoshop que a melhore. Se entra pensamentos ruins, ou se entra informações que não são positivas, certamente que vai sair de você também não é. E nesse sentido, eu queria chamar a atenção de vocês, o que vocês têm consumido ao longo dos seus dias, com quem você tem se conectado. Quantos de nós estamos na mídia social e nós somos o produto da mídia social? Ao invés de gerarmos conteúdo, nós estamos consumindo conteúdos e não estamos escolhendo bem esses conteúdos. Por exemplo, quantas pessoas você segue no Instagram ou no Facebook? E se essas ferramentas, Instagram, Facebook, toda a mídia social, tudo esse online, você não tem escolhido da forma correta o que você vai consumir, certamente está entrando muita sujeira. E 95% do online, da internet, são trevas. E há 5% de luz aí. E se você não escolher essas luzes, ou conteúdos que te agreguem valor, certamente você vai perder grande parte do seu dia, você vai perder muito tempo. Então é o momento de você se resolver. Para que você usa a sua mídia social? Para gerar conteúdo? Sim, perfeito, continue. Nem tenho gerado nada, não, só fico ali vendo a vida dos outros. Pronto, já algo está errado aí. As pessoas que você segue têm a ver com o teu propósito? Ou são pessoas que estão caminhando em destino oposto àquilo que você pensa? Tudo isso que você vê, e a mídia social, quem assistiu essa série agora do Netflix, sobre as mídias sociais, viu um pouquinho de como eles nos controlam. E é um controlar para que fiquemos presos àquilo e não consigamos filtrar aquilo que entra, e o que entra se torna mais ou menos aquilo que eu continuo pensando continuamente. E aí eu começo a fazer o que? Viver, acho que a minha vida é aquilo. Então pensa muito
Na mídia social, ela foi feita para que você gere valor e para que você possa consumir valor escolhendo quem você vai seguir. É impossível você ter 500 amigos, 200 amigos, 100 amigos. Aí quando você vê lá no Instagram, eu sigo 7.000 pessoas. Como assim? A sua linha dos stories lá, você fica um dia passando e não acaba. Experimente seguir somente pessoas que agreguem valor ao seu propósito. E não esquenta a cabeça, mas eu vou parar de seguir tal pessoa. É só você criar critérios. Por que você usa a mídia social? E passe a gerar conteúdos também sobre essa mídia social. Então, quando eu falo sobre controlar pensamento ou fluir os pensamentos, controlar é algo muito pesado, que parece que eu tenho que ficar segurando aquilo para não fazer, e é uma luta gigante entre o bom e o mal, eu devo, não devo, e vivo uma vida presa ao invés de deixar fluir assim como um rio flui. E se ele flui, é porque ele é o instinto natural dele fluir. E assim também deve ser os nossos pensamentos, mas de repente o que está fluindo de mim é coisa que não agrega para ninguém, nem para mim mesmo. Então eu preciso mudar o que está entrando, ou mudar a minha essência, mudar aquilo que está dentro de mim. E a melhor forma de nós mudarmos isso não é com regras, mas é com princípios. E os princípios, eles foram criados do primeiro ao sétimo dia. Inclusive o sétimo dia, quando a gente lê lá que Deus descansou, na verdade ele desfrutou de tudo aquilo que ele criou e ele viu que tudo era bom. Inclusive quando ele criou o homem era para ser criado, ter a imagem, ele foi criado para a imagem e semelhança de Deus, e para que ele tivesse comunhão plena e pudesse desfrutar constantemente. Mas ele quis ser independente de Deus, e nessa independência ficou separado do Pai. E nesse sentido criou-se um monte de regras para que essas regras pudessem aproximar esse ser humano que ficou afastado de Deus, ou afastado não, né? Ficou separado de Deus. Mas regra nenhuma te coloca em comunhão com Deus. O que te coloca em comunhão com Deus é aquilo que Ele vem fazendo de cima para baixo e não de baixo para cima. De baixo para cima é cheio de esforço, é subir a escadinha que nunca alcança os céus. Mas a graça de Deus, a sua misericórdia veio dos céus em forma de homem, Jesus Cristo. E Ele transformou naquela cruz, quando Ele tem uma vida nova. E todos nós temos uma arte, todos nós temos uma função. E esse envelope que nós somos dá uma mensagem, essa mensagem que ferve no nosso coração, que nós devemos entregar às pessoas. E nada melhor do que uma tela como essa, para que possamos falar livremente e pessoas serem tocadas, transformadas. E essa série de novos começos, nós estamos vivendo num momento tão tenso que nós vamos fazer um boot, não somente do nosso cérebro, da nossa mente, do nosso corpo, mas de toda a nossa história. Vamos reiniciar como se fosse um novo nascimento. Mas não um novo nascimento, por exemplo, quando você se livra de um acidente, mas é de uma regeneração, de uma troca de sua natureza, onde Deus coloca a vida dele em nós, para que possamos aprender. Igual Romanos 12:2 diz, que não vos conformeis com este mundo, mas antes sejam transformados, a nossa mente renovada, para que possamos pensar aquilo que realmente nós vimos em Filipenses aí, né? Verdadeiro, de boa fama, amável. Então, se você tem essa dificuldade ou essa facilidade, mostre isso para as pessoas, o resultado, tanto positivo quanto negativo. O importante é não parar. E falando em não parar, vocês que estão aí, não deixa cair não. Clica no aviãozinho aí, manda para uma galera que ainda não entrou e que faz, que você acha, esse conteúdo é legal para esse pessoal. Mas na verdade, quando eu falo aqui, eu falo para mim mesmo. E nós vamos entrar aqui nesse sentido de o que você tem pensado. Controle, ou antes de controlar os pensamentos, controle o que entra, para que aquilo que você pensa seja conforme nós lemos aqui. E aquilo que você pensa, você se torna, e haverá em você liberdade. A coisa mais perigosa que pode dar para o ser humano é a liberdade, né? Porque a liberdade nos deixa ser aquilo que realmente somos. A pior coisa é chegar num lugar e você não pode ser aquilo que você realmente é. Ou seja, não pode fluir. Mas o rio de água viva que vem do alto, ele quer fluir da gente. E é assim que o nosso dia diariamente deve ser. Fluindo na vida das pessoas. A Bíblia nos diz sobre meditar na sua palavra dia e noite, em Josué, em Salmos.
Você tem feito isso? Tem sido prazeroso ouvir aquilo que o Pai quer falar contigo? E ao falar com Ele, você ora. E muito mais do que orar, pensa no seguinte, na oração. O final dessa palavra, ela nos mostra sobre a ação de cair para dentro fazendo aquilo que tem que ser feito. E quantos de nós ficamos protelando? Por quê? Porque o meu pensamento me trava, meu pensamento me bloqueia. Quantos de nós imaginamos que temos um monte de limitação e não a temos, mas a temos porque pensamos que temos ela? Nós vamos romper com isso. Que jeito que eu faço um rompimento com tudo isso? Conectando na fonte, quebrando essas crenças limitantes, essas travas, esses bloqueios, porque eu sou bloqueado por pessoas e eu passo a bloquear outros, e a melhor coisa que eu posso fazer comigo é destravar para falar. Eu falei ontem, né, que muitas pessoas têm medo de falar em público, tá certo isso? Não. As pessoas têm medo de falhar em público, uma necessidade de aprovação, uma necessidade de perfeccionismo. O feito é melhor do que o perfeito. Faça e faça. Não fique tentando, porque aquele que tenta é a mesma coisa que não fazer, mas fique testando, e mesmo que você erre, não se preocupe. O importante é você errar muito, mas nunca errar nas mesmas coisas. Então teste bastante, teste constantemente, e para que você possa aprimorar o seu alvo. E não deixe com que os seus pensamentos bloqueiem as atitudes que devem ser realizadas perante todas as circunstâncias e condições que você e eu estamos vivendo. Porque as condições não nos definem. A condição que eu estou vivendo, eu não sou aquilo, eu estou naquilo. E para que eu possa ter plena consciência do que eu sou, eu preciso ativar a minha identidade. E a minha identidade é ativada quando eu tenho plena consciência de que eu sou feito à imagem e semelhança de Deus. Eu sou um projeto dele, e muito mais do que um projeto dele, quando ele enviou o seu Filho Jesus, o unigênito, que depois da sua morte na cruz se tornou o primogênito, ele nos deu vida e vida nova. Olha isso, gente. Você é projeto de Deus. Ele te amou a ponto de enviar o teu próprio Filho, se é relevante ou não. E é nesse sentido que você tem que se descobrir. Ao ativar a sua identidade, você se descobre, potencializa, e outros o descobrirão, para que você possa, através da sua arte, daquilo que você faz, transformar vidas. Não tem outro sentido de vida, de viver aqui neste mundo. E muitas vezes os nossos pensamentos nos travam, nos bloqueiam. Por exemplo, o medo. Qual a definição de medo? Medo existe? Aí você fala, não, lógico que existe, eu tenho medo daquilo. Mas se você tem medo daquilo, por que o outro não tem? Ou seja, aquilo não existe para o outro, existe para você. Então onde está o medo? No teu pensamento. Tem uma máxima que diz que quando você está com medo, vai com medo mesmo. Caia para dentro fazendo. A sabedoria é essa. A sabedoria não é conhecimento, mas sabedoria é conhecimento em prática. É cair para dentro fazendo. É fazeção. Então nessa segunda live sobre os novos começos, na primeira live nós falamos que o milagre não vem de fora. Não adianta você esperar que o outro faça por você aquilo que você tem que fazer. Então é hora de você colocar a sabedoria, o conhecimento em prática. Isso se chama sabedoria. Colocar conhecimento em prática. Tudo aquilo que você sabe, todas as ideias que você tem, se você não colocá-la em prática, você não matar essa ideia, sabe que valor que ela tem? Escreve aí, ó. Uma ideia, se não for executada, não tem valor nenhum. Eu preciso matar essa ideia. E muitas vezes nós não colocamos uma ideia em prática. Por quê? Por que você não coloca a sua ideia em prática? Porque o seu pensamento te trava. Você tem bloqueios. Eu tenho bloqueios e tenho sido destravado diariamente. Eu fico aguardando a aprovação dos outros, fico aguardando a opinião dos outros. Necessito
Ou seja, meu pensamento me travou. Eu preciso cair para dentro fazendo, conectando com pessoas que vão me inspirar, que vão me ajudar a fluir, deixar fluir na minha vida. Eu tenho uma palavra aqui: campo de batalha ou playground? A sua mente, o teu pensamento, o teu cérebro é um campo de batalha ou um playground? Você tem que ficar lutando constantemente contra aquilo que você pensa, ou é um lugar de desfrute? Eu vi uma definição que é um campo de batalha, uma luta entre alma e espírito, uma luta entre pensamentos bons e ruins. Mas ao começar a falar aqui, eu percebi que quando nós mudamos a fonte, ou nos conectamos na fonte correta, que é Deus e a sua palavra, nós podemos desfrutar, porque aquilo que vai sair de mim é aquilo que estará cheio o meu coração. Então, se o meu coração não tem nada, é um coração vazio ou está cheio de podridão, certamente que vai sair de mim, ou que eu vou pensar, são coisas podres também. Então, como é que você tem usado o seu tempo nas mídias sociais? Ou incluo até mesmo em revistas ou na TV? Você fica constantemente assistindo aí, sei lá, da Atena, Bom Dia Brasil, Bom Dia São Paulo, e assim vai. O que de positivo tem nessas notícias? Eles vivem da tragédia. E quando você se absorve tudo isso, você se imagina que é assim que é a vida. Mas não é. Deus nos criou e no 7º dia Ele descansou, melhor, Ele desfrutou. E assim Ele fez para que nós, que somos seus filhos, através do nosso corpo, possamos desfrutar. Então, conecte-se na fonte todos os dias. Faça um boot cerebral. O Espírito Santo, conectado com o teu espírito, vai fazer fluir esse rio de água viva através da sua alma. A sua alma controla seus desejos, suas emoções, seus sentimentos. E isso controla o teu corpo, que irá desfrutar. Este corpo está submisso a essa alma. E essa alma é submissa ao Espírito, que está submisso ao Espírito Santo. Ou seja, vai fluir de você vida. Vida para transformar pessoas. E se no teu pensamento vem logo pensamentos vazios, preencha-se com a palavra de Deus. E conecte-se com gente também que está transbordando. Você está transbordando? Ou você está vazando por baixo? Se encha. Enche daquilo que realmente nos preenche. Chama-se Jesus Cristo, não tem outro. Quando nós nos preenchemos dele, esse vazio ele vai se... Na verdade é instantâneo quando eu creio. Ele me preenche e aí eu vou absorvendo a palavra dele, eu vou transbordando na vida das pessoas através da arte que ele nos deu. Então, o que eu devo pensar? O que me faz recomeçar ou ter novos começos? Será que eu estou falando de coisas externas, um novo emprego, um novo salário, um novo relacionamento? Não. Quando eu falo de novos começos, é uma semente que foi colocada na terra. E para que ela possa germinar, ela precisa morrer primeiro. É isso. Cuidado com os seus pensamentos. Você se torna aquilo que você pensa. E Deus quer fazer um tratamento profundo aí em ti, te fazendo morrer nele. Este é um novo começo. É dolorido. É como se você estivesse operando a si mesmo com bisturi na mão. E na hora que dói, a primeira coisa que você quer fazer é largar. Mas não larga não. Vai firme, porque ali na frente está o resultado. Cai para dentro fazendo. O milagre não vem de fora. Ele começa de dentro para fora. Ele começa mudando a nossa forma de pensar. E esse será o tema da nossa live de amanhã. Mudança do nosso mindset. A forma de pensar. Começa mudando o que você tem absorvido. Fazendo um boot cerebral. Fazendo uma boa gestão da sua imaginação. É isso. Espero ter contribuído com cada um de vocês. Amanhã, depois das 10 horas, a gente entra em mais uma live. Convido uma galera aí que você acha que deve ouvir, que deve transbordar junto com a gente aqui. E se você tem uma mensagem que ferve no seu coração, não fica calado não. Fala. Mesmo que sem palavras, seja um exemplo. E começa a usar essa tela aqui para que isso chegue aonde Deus quiser, para que pessoas sejam transformadas, para que vidas sejam transformadas. E começa a fazer um boot cerebral. E uma outra coisa interessante, acorda cedo, porque as energias da manhã são diferentes.
é botar a pressão no sol antes dele nascer ali. Apesar que ele está nascendo 5 horas da manhã, né? Mas acordar cedo, as energias são realmente diferentes. Acontece um milagre da manhã. E esse milagre passa por Deus te usando para aquilo que Ele te criou. Você é projeto de Deus. E vai cumprir teu propósito. Lembra? Propósito é um V. Vem de Deus, bate em você e volta para Ele. Se está ficando em você, não é propósito, não. Tamo junto. Até depois do fim. Valeu por mais essa live aqui, a segunda live da nossa série. São 7 lives. E amanhã nós vamos falar sobre mudança de mindset, formas de pensar. Tamo junto. Quem quiser aí, manda perguntas aí, manda comentários. Valeu. Tem um comentário do Alex aqui, super legal. Trazer a sua conexão principal aos seus princípios. Reconectar a verdadeira importância para poder se direcionar. Necessário diariamente. É isso aí, meu irmão. Tamo junto. Até depois do fim. Um beijão no coração. E aguardo todos vocês amanhã. Vai descansar. Dorme sorrindo que você vai acordar sorrindo também. Valeu, fui, é nóis!